Olá, pessoal, tudo bem com você? Eu me chamo Paloma, esse é o canal Páginas de Luz, onde eu faço leituras bíblicas com a intenção de chegar até Apocalipse. No momento estou lendo o livro de Êxodo, as Páginas de Luz, como sempre estão aqui comigo, né? A nossa querida e amada Bíblia. E se você já acompanha aqui, você sabe que hoje nós vamos iniciar aqui o capítulo 18 do livro de Êxodo. Nós paramos no capítulo 17, nós vamos continuar a partir do capítulo 18 e eu pretendo dar uma acelerada porque essa parte é muito especial. No finzinho do vídeo eu pretendo já estar chegando nos 10 mandamentos, então estamos nos aproximando da leitura ali dos 10 mandamentos, né? E eu não sei se você se lembra, mas Moisés, ele aconteceu um episódio onde ele teve que fugir do Egito e ele foi abrigado, né, por um homem chamado Jetro. E aconteceu que essa amizade perdurou, o que era para ser um abrigo se tornou moradia, e Moisés então se casou com uma das filhas do homem que o ajudou. Ele se casou com uma das filhas de Jetro. E aqui no capítulo 18, então, começando a nossa leitura, Jetro, que era o sogro de Moisés, visita ele. Então Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Então, a notícia ela começou ali a circular, né? O que tinha acontecido ali começou a circular e chegou as notícias até o sogro dele, né? Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher e seus dois filhos de volta para a casa de Jetro que os acolheu. Então, quando Moisés ele recebe ali aquele chamado para salvar, para ajudar na salvação, para ajudar ali no resgate dos israelitas da escravidão, ele tinha enviado a sua esposa e os seus dois filhos de volta para a casa do seu sogro, né? O primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: Sou forasteiro em terra alheia. Na Bíblia, vários nomes têm significados, né? E ao passo que eles falam o nome, eles também dão o que aquele nome significa. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: O Deus de meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os dois filhos de Moisés. Então, nessa visita, ele não foi sozinho, não. Ele levou a esposa e levou aí os dois filhos, né? Imagina a saudade que Moisés não tava, né? De ver a família dele, né? Baita saudade. É... E aí, quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: Eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus dois filhos. Então ele já tinha recebido um aviso de que ele ia receber essa visita. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Então, chegando ali, ele falou: Sogro, vem cá que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e de como o Senhor os tinha livrado de todas as dificuldades. Então ele foi falando, ó, Deus ele foi sustentando a gente até aqui, né? Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Então o sogro dele ficou muito feliz. Louvado seja o Senhor, disse Jetro. Ele os libertou da mão dos egípcios e do faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Então aqui ele fala, Deus realmente é maior, né? Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Então eles ali fizeram suas ofertas, né? Arão e os líderes de Israel vieram e na presença de Deus participaram com ele da refeição. Então aí veio o irmão de Moisés e veio também o pessoal ali aproveitar esse momento em comunhão, certo? O sábio conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. Lembrando que Moisés ele estava ali praticamente como um líder, né? Ele ajudou no resgate dos israelitas e ele estava ali como líder. O povo esperou diante dele, em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: O que você está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Então, o que acontece? Eu não sei se vocês se lembram, mas não era 30, 40 pessoas que estavam aqui, não. Tinham saído lá do Egito mais de 600 mil pessoas. Então você pensa que
A exaustão de Moisés e do povo devia ser imensa, porque todo o problema que acontecia, eles se reuniam para poder falar com Moisés. Mas era muita gente, então eles ficavam ali horas e horas e horas e horas a fio. E o sogro dele foi questionar isso: por que, que você está fazendo dessa forma? Né? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes e o conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus. Então ele fala aqui, ó, ouve meu conselho. Continua sendo representante. Apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles o decreto e os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Então aqui o sogro dele dá um baita conselho para ele, né? O sogro dele fala assim: o que você está fazendo? Você vai ficar esgotado. Como que você vai resolver tudo isso sozinho? Você continua sendo líder, continua sendo representante, mas você vai escolher homens, né? Que sejam ali de um caráter, né? Honesto, né? Que temam a Deus. E você vai colocar esses homens como líderes, né? Você vai delegar, você vai colocar nas mãos desses homens que eles resolvam os conflitos do povo, né? E aí você só resolve os casos mais urgentes. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Poderá suportar as pressões e todo esse povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. Então você vê que essa visita do sogro foi, ó, joia, foi muito proveitosa, porque ele deu um conselho muito sábio para Moisés, né? Imagina se ele continuasse daquele jeito, ele não ia aguentar realmente, né? Se a gente que mora em família, para cuidar de uma família de 4 pessoas, a gente já bate cabeça, você imagina para ele, né? Capítulo 19. O Senhor se revela no Sinai. Então aqui a gente já está se aproximando da hora dos 10 mandamentos. Vamos lá. Exatamente 2 meses, então 2 meses se passaram, exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Monte Sinai, você já ouviu falar, então ali no deserto eles acamparam próximo ao monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor o chamou e disse: transmita essa mensagem à família de Jacó, anuncie-as aos descendentes de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim? Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Então, aqui o que acontece, né? Tem um monte Sinai, onde Deus ali manifesta a sua presença, e Moisés subiu esse monte para poder falar com Deus, e Deus pediu para ele transmitir esse recado para o povo israelita, falando assim: olha, eu desejo que vocês sejam o meu povo santo, né? E aí, quais que eram os objetivos de Deus escolhendo esse povo? Era que esse povo testemunhasse quem ele é, né? Eles eram testemunhas vivas do poder de Deus. Eles eram testemunhas vivas do poder de Deus, porque uma coisa é alguém te contar, mas eles não, eles viram com os próprios olhos, né, tudo que Deus fez. Então, que eles transmitissem para as outras nações essas informações, esse conhecimento, os mandamentos, as instruções, que eles instruíssem outras pessoas sobre Deus, né, sobre o que Deus desejava.
que também gerar o Salvador, né? Porque desse povo, dessa nação santa, que o Salvador, né? Que Jesus Cristo seria descendente dessa nação, né? O Salvador, o grande Salvador do mundo, também viria através desse povo, dessa nação, né? E ali Deus fala que vocês serão como meus sacerdotes, né? Vocês serão aí uma bênção para as outras nações. Vocês vão ser como uma bênção para as outras nações, né? Vocês vão interceder por outras nações. Então era um projeto muito bonito ali de Deus, né? E aí Moisés voltou do monte, convocou os líderes do povo e lhes comunicou tudo que o Senhor havia ordenado. Todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Então ele ficava intermediando ali. Deus convidou, o povo aceitou, certo? E o Senhor então ele disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa para que o povo me ouça quando eu lhe falar. Então ele está falando aqui que ele ia aparecer numa nuvem, uma nuvem muito densa, e o povo escutaria quando ele falasse. E assim confie em você para sempre. Então o povo escutaria Moisés falando com Deus, e aí o povo confiaria mais em Moisés. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Então o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providencie que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todos. Então aqui Deus está falando: eu vou descer, mas eu quero que você prepare esse povo para minha descida, né? Porque Deus, ele é uma presença gloriosa. Então esse povo tinha que estar preparado ali, né? Marque um limite ao redor de todo o monte e avise o povo: tenham cuidado. Não subam ao monte, nem mesmo toquem o limite. Quem tocar o monte certamente será morto. Ninguém ponha a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite. Então Deus ia descer ali, como uma nuvem densa em cima do monte. Ia falar com Moisés, certo? Só que ninguém ia poder ultrapassar o limite. Ninguém ia poder chegar perto do monte, né? Porque senão seria morto. Não ia suportar, porque a santidade de Deus, a presença de Deus, ela é muito é, ela é muito intensa, ela é intensa demais, né? Ninguém suportaria. Ninguém põe a mão na pessoa que ia ultrapassar. Antes, apedreje-o ou atravesse-o com flechas. Então, não era mesmo para passar. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Mas quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir ao monte. Então, se tocasse a trombeta lá, aí o povo, ok, poderia subir o monte. Moisés desceu do monte e foi até onde o povo estava. Ele os consagrou, providenciou que lavassem as roupas e lhes disse: preparem-se para o terceiro dia e até lá não tenham relações sexuais. Então era para se consagrar, era para se santificar, certo? Não era para ter relação sexual nem nada. Na manhã do terceiro dia houve estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte. Então era uma nuvem com raios e trovões, né? Você imagina. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e todos pararam ao pé do monte. Então tocou uma trombeta, o povo saiu do acampamento, foi mais ali para perto, mas não tão perto, tinha um limite, certo? E ficaram ali em pé. O Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Então você imagina o monte tremendo, a fumaça subindo, a nuvem com raios e trovões, era algo assim poderoso, né? Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Então só Moisés que subiu. O povo ficou ali esperando. Então o Senhor disse a Moisés: desça e alerte o povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, do contrário muitos morrerão. Até mesmo os sacerdotes que se aproximam do Senhor deverão purificar-se para que o Senhor não os destrua. Moisés respondeu ao Senhor: mas o povo não pode subir ao monte Sinai, tu já nos advertiste. Marca um limite ao redor de todo o monte para separá-lo como um lugar sagrado. O Senhor, porém, disse: desça do monte e depois suba de novo, acompanhado de Arão. Enquanto isso, não permita que os sacerdotes nem o povo ultrapassem o limite para se aproximar do Senhor, do contrário, ele os destruirá. Moisés desceu até onde o povo estava e lhes comunicou o que tinha sido dito. Então, assim, a gloriosa e intensa presença de Deus estava bem ali.
Tipo assim, ali, entendeu? A poucos metros desse povo. Você imagina você estar a poucos metros da presença de Deus. Pois é, esse povo viu isso. E aí chegamos aqui então ao capítulo 20 dos 10 mandamentos. Eu vou ler, porque eu quero ler, então eu vou ler. Independente do tempo aqui, se ultrapassar um pouquinho, vocês me desculpem, mas vamos lá. Então, capítulo 20 do livro de Êxodo, os 10 mandamentos. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Então aqui já começou, ó. Primeiro mandamento, hein, ó. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que amam e obedecem a meus mandamentos. Então aqui, a primeira coisa, não tenha outros deuses além de Deus. Não faça para si imagens de ídolos de nada, nem qualquer coisa no céu, e nem na terra, nem no mar. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Então, não falar o nome de Deus em vão. Não colocar o nome de Deus onde não é para colocar, certo? Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Então aqui naquela ocasião era para guardar o sábado, era para descansar no sábado, né? Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, honrar pai e mãe. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Então, aqui, não ter outros deuses, não fazer imagens de ídolos, de nada, absolutamente nada, né? Nem no céu nem na terra. Não usar o nome de Deus em vão, certo? Guardar o sábado, mas no caso, assim, se lembrar, né? Do sábado, que sábado era um dia de descanso, era um sábado consagrado a Deus naquela época, né? Honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar a casa do seu próximo. Então, aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E aí, quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Disseram a Moisés: Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Então eles não queriam nem que Deus falasse diretamente com eles, porque eles estavam com muito medo, né? Moisés respondeu: Não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então era uma nuvem densa, uma nuvem escura, com raios, trovões, fumaça, monte tremendo, tudo isso. O uso apropriado dos altares. Aqui estamos já indo para o finalzinho, tá? O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos que eu lhes falei do céu. Tipo assim, eu falei com vocês do céu, certo? Vocês viram isso. Lembrem-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Então, ídolo nenhum, imagem nenhuma, ídolo nenhum deve tomar o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta. Ali eles faziam altares com pedras, tá? E aqui Deus está falando só para usar pedras inteiras, não ficar usando pedra quebrada para fazer o altar dele, né? Não alterem a forma das pedras com nenhuma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. E não usem degraus para chegarem diante do meu altar, para que sua nudez não seja exposta. Então,
Gente, finalizamos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caramba. Você imagina? Vamos refletir. Chegamos ao fim já. Já lemos capítulo 18, 19 e 20. Nós lemos 3 capítulos hoje e nós lemos os 10 mandamentos. Agora, você imagina o que é você estar a metros de onde Deus está? Não lá no céu, mas aqui na terra. Isso, meu Deus, devia ter sido assim, estrondoso. E aí vamos refletir nesses mandamentos, em tudo que isso que aconteceu, né? Mas vamos começar lá do comecinho, né? Então você entendeu. Esse povo, ele foi um povo resgatado, né? Deus fez muitos milagres diante desse povo. Eles eram testemunha viva, testemunha viva. E Deus tinha esse projeto com eles. Deus falou assim: olha, eu escolho vocês para ser a minha nação santa, né? Para vocês testemunharem o que vocês viveram, para que a glória do meu nome, né, seja levada adiante, certo? Para vocês esses mandamentos que ele deu ali, não era só para eles viverem aquilo, mas era também para eles transmitirem isso para outros povos, né? Também desse povo viria a descendência de Jesus, né? Então, olha a importância também disso, né? E eles seriam ali como sacerdotes para as outras nações, eles seriam um povo abençoado, mas que também abençoaria outras nações, certo? Então, olha só que bacana. Então, nós vemos aqui a escolha desse povo, né, para ser uma nação santa, né? Então, se você fica se perguntando, mas por que os israelitas? Por quê? Por quê? Por quê? Por causa de tudo, né? Tem toda uma base, tem todo um fundamento para eles terem sido escolhidos ali, né? E fora que quando eles estavam sofrendo, foi a Deus que eles clamaram. Eles não clamaram pro Joaquinzinho, nem pro Zezinho. Eles clamaram quando eles estavam ali no momento de maior dor, de maior dificuldade, eles clamaram a Deus. Eles chamaram o nome de Deus. Eles não confiaram o que eles estavam passando na mão de ninguém, nem de outro homem, nem de outra mulher. Foi a Deus que eles clamaram. Eles confiaram plenamente. As lágrimas que escorriam deles era direcionada para Deus solucionar. E isso tem um peso, isso tem uma importância, porque, não, como eu falo, não eram 10 pessoas ali clamando, gente. Era uma nação inteira clamando para Deus. Isso tem um peso, isso tem uma força muito grande. Você tá entendendo? Então, quando você faz aí a sua oração, é uma coisa. Mas quando você, por exemplo, chama a tua família para orar, quando você chama ali um grupo de amigos para orar, isso tem uma força maior, certo? Então, você imagina uma nação fazendo isso, né? E aí, olha só que interessante. Ali o sogro de Moisés, ele traz um conselho muito sábio, né? Então, o que que a gente aprende com isso? Que Deus, ele usa pessoas para nos aconselhar. Mas que também, quando a gente está sobrecarregado, isso impede o nosso avanço. Quando a gente se sobrecarrega, a gente não consegue andar para frente. Então, esse sogro trouxe um conselho muito sábio. Fora que ele fala sobre liderança equilibrada, e toda liderança equilibrada é uma bênção. Tipo assim, Moisés, seja um líder equilibrado. Saiba administrar. Então, isso é bênção. Liderança equilibrada é bênção. Seja um líder equilibrado, seja uma líder equilibrada. Saiba delegar. E isso eu falo até que eu já vi dentro de igrejas. Pastores que querem carregar o mundo nas costas. Tem que delegar, tem que saber administrar. E aí, olha só que interessante. Aqui Deus vai mostrando, né, que essas pessoas elas tinham que se preparar 3 dias antes de estar perto dele. Ou seja, tinha que se santificar para estar perto dele. Tinha que. Isso era uma forma de reverência, isso era uma forma de obediência também, né? A santidade de Deus ela é intensa demais. Então aqui fica claro esse limite, olha, Deus vai estar aqui, então vocês vêm até aqui, porque senão vocês não vão suportar, né? Porque o que que acontece? A santidade de Deus ela é intensa demais. E o que que a gente tem que pensar? Que Deus ele é acessível, mas eu até anotei aqui. Deus ele é acessível, mas ele não é comum. Então vamos lá, Deus ele é acessível, mas ele não é algo comum. Então por isso que essas pessoas não podiam chegar tão perto dele, né? Só Moisés, né? E olha só que interessante, sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles refletem profundamente o caráter de Deus. Os 10 mandamentos refletem profundamente o caráter de Deus, aquilo que ele pensa, aquilo que ele é. Olha que interessante. A lei, essas leis, esses mandamentos, eles têm um padrão.
né? Então, se você reparar aqui, os 3 primeiros mandamentos, eles são sobre a sua relação com Deus. Mas os outros 7 mandamentos são sobre a sua relação com os outros. São sobre a sua relação com o próximo. Então, esses mandamentos, eles tinham ali um padrão, e Jesus, ele veio na Terra para nos ensinar a viver isso. Jesus, ele veio ensinar como que a gente vive isso na prática. Então, com relação ao sábado, por exemplo, depois que Jesus veio, a questão de guardar o sábado, ela deixou de existir. Porém, a gente ainda tem que pensar o seguinte, tá bom, a gente não tem mais que guardar o sábado depois que Jesus veio, né? Desses 10 mandamentos, o único que a gente poderia considerar que teve uma alteração depois que Jesus veio foi esse do sábado, mas continua sendo relevante. Por quê? Porque nós temos que aprender a descansar em Deus. Essa questão do descanso, ela continua sendo importante. Deus não descansou? Então, meu filho, minha filha, você acha que você também não tem que descansar? É Deus falando assim, ó, descansa em mim, descansa. Então, ainda que o sábado não seja mais guardado, a questão do descanso, ela continua sendo importante. Então você permanece, Jesus mesmo fala, eu não vim aqui para alterar a lei. Então a lei, ela não é alterada, ela continua a mesma, os 10 mandamentos, eles continuam iguais. E Deus, ele continua querendo que a gente viva esses 10 mandamentos, mas não por medo, e sim por amor. Entanto que hoje eu entendo plenamente que se você pensa assim, nossa, mas esses 10 mandamentos, não sei se eu consigo, eles são um peso, não pode cobiçar, né? A gente, de vez em quando, a gente sente ali uma inveja, uma coisa assim. Mas o que que acontece? Quando você ama Deus, quando você ama verdadeiramente Deus, você nem quer fazer nada errado. Você não quer, você não tem vontade. Isso não se torna um peso. Isso se torna um prazer. Quando a gente faz algo para quem a gente ama, a gente faz com prazer. Então, se eu penso assim, nossa, se eu tiver minimamente fazendo algo errado, eu já me arrependo na hora. Sabe quando cai a ficha que você fala, meu Deus, isso aqui tá errado. Você já para na hora? É isso, porque quem ama quer sempre acertar. Por amor, não é por medo, não é por dor, é porque ama. Então, meus amigos, eu encerro esse vídeo, meus amigos, minhas amigas, desejando imensamente que você, hoje, no dia de hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, que você reflita em querer, sim, praticar esses 10 mandamentos, mas por amor ao Pai, por amor ao Filho, por amor ao Espírito Santo, e que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um beijão pra vocês e até o próximo!